Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que esteja me ouvindo neste momento. Sou Marcos Rodrigues e eu te peço que você curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe, para que o YouTube possa reconhecer que essa mensagem possa alcançar alguém que precisa ouvir esta mensagem. Neste momento, quero falar algo muito importante e ao mesmo tempo delicado: amizade entre homem e mulher, principalmente quando um ou ambos já têm compromisso, tem esposo ou esposa. Muitas se perguntam: isso é certo aos olhos de Deus? Pode existir uma amizade verdadeira sendo ultrapassar os limites? Quando duas pessoas são solteiras, a convivência pode ser mais simples, mas quando existe um casamento, uma aliança diante de Deus, tudo muda. Já não estamos lidando apenas com sentimento, mas com algo sagrado, que precisa ser respeitado com temor e responsabilidade. Eu falo isso também por experiência. Antes de conhecer melhor a palavra, eu seguia o meu coração, os meus sentimentos ou pensamento. Eu pensava que parecia tudo certo. Eu, eu então, para mim, era como se tudo estivesse bem. Mas aprendi que a Bíblia nos alerta em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração pode ser enganoso. Ele pode nos levar por caminhos que parecem bons, mas que no final trazem dor. A palavra também nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. E isso é muito sério. Guardar o coração é vigiar pensamentos, sentimentos e atitudes. Jesus nos ensinou que tudo começa dentro de nós. Não é apenas o que fazemos, mas o que permitimos crescer no coração. Por isso, uma amizade que começa simples pode, sem cuidado, se tornar algo que ultrapassa os limites e fere o que Deus uniu. Deixa eu te contar uma pequena parábola. Dois amigos caminhavam por uma estrada iluminada. No começo, tudo era claro, simples e verdadeiro, mas com o tempo, começaram a buscar caminhos escondidos. E aquilo que era luz passou a ser sombra. E tudo aquilo que precisa ser escondido já não está na verdade, porque Deus é luz. Como está escrito em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. E nesse momento, eu quero te lembrar de uma história muito forte da Bíblia, a vida de José no Egito. Está em Gênesis capítulo 39 e 40. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, levado para uma terra estranha, longe de tudo que conhecia. Mesmo assim, ele não se revoltou, não se afastou de Deus. Ele permaneceu fiel. Mesmo como servo, José trabalhou com excelência e com dedicação, como alguém que servia ao próprio Senhor, e por isso encontrou graça diante de seu Senhor. Isso nos ensina que, em qualquer situação, devemos agir com fidelidade e responsabilidade. Mas veio a prova mais difícil. A esposa de Potifar tentou levar José ao erro. Era um momento de tentação, um momento em que ninguém estaria vendo. E o que José fez? Ele escolheu a pureza. Ele disse não. Ele fugiu do pecado, porque entendeu que não seria apenas um erro contra alguém, mas um pecado contra Deus. Veja que exemplo forte. Ele preferiu perder tudo do que perder a sua comunhão com o Senhor. E mesmo sendo injustamente acusado e lançado na prisão, José não abandonou sua fé. Ele confiou que Deus estava no controle.
E no tempo certo, Deus o levantou e transformou sua história. Isso nos ensina algo muito importante. Fidelidade não depende das circunstâncias, depende do coração firmado em Deus. Por isso eu te digo com amor: é possível sim ter amizade com alguém do sexo oposto, mas quando existe compromisso, essa amizade precisa ter limites claros, respeito e temor a Deus. Uma amizade que agrada ao Senhor não esconde, não ultrapassa limite e não ocupa o lugar do cônjuge, porque a palavra nos ensina em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que o casamento deve ser honrado, e em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que devemos fugir da impureza. O verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus, que te ajuda e permaneça firme, que respeita sua fé e sua aliança. Neste tempo da internet, não precisamos estar todo tempo colado com aquele amigo ou amigo. Basta apenas uma conversa pelo telefone. Não conversa que seja escondida, mas sim uma conversa que seja verdadeira e de pura amizade. Se uma amizade está te afastando de Deus, se está sendo escondida, se está gerando sentimentos que não são corretos, é hora de parar, refletir e buscar a direção do Senhor. Apresente isso a Deus em nome de Jesus. Peça sabedoria. E se for preciso, se afaste para proteger sua vida espiritual, porque nenhuma amizade vale mais do que a presença de Deus na sua vida. Que o Senhor nos ensine a viver com pureza, com fidelidade e como filhos e filhas que desejam agradar ao Pai, seguindo os passos de Cristo com um coração sincero. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Fique com Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.